Essas são as previsões para o amor em 2023. Eu sei que você pesquisou amor em 2023, então esse é o seu vídeo. Eu estou aqui com o super time de astrologia do Personare, a Vanessa e o Alexei, e a gente vai conversar sobre duas visões diferentes para o amor nesse ano que vai começar. Mas antes, eu quero que você acesse o link do seu mapa astral Personare na versão gratuita e descubra o signo que você tem, o planeta Vênus, o planeta do amor, porque o Alexei vai dar dicas especiais para a sua Vênus nesse vídeo. Vamos começar? Vanessa, como é que você está vendo esse cenário coletivo do amor em 2023? É claro que para cada pessoa vivencia de uma forma e tem seus próprios trânsitos, a gente vai falar sobre isso hoje também, mas em termos coletivos, o que você está vendo de oportunidades e desafios? Bom, uma coisa que a gente vai ter muito interessante em 2023 é uma troca envolvendo Áries e Touro. São dois signos que vão predominar muito nas questões amorosas. Vou explicar o porquê. O nó do norte, ele vai em Touro até mais ou menos julho, e depois ele vai para Áries. Júpiter, por sua vez, vai em Áries até maio, e depois ele entra em Touro. O que dá essa mistura Áries-Touro, né? Até metade do ano, até mais ou menos maio, essa combinação do nó do norte em Touro e o Júpiter em Áries traz um anseio de relações mais estáveis, uma motivação por isso. O nó do norte tem muito a ver com motivação. Só que o Áries, ele tem algo de criar situações, ter iniciativa. Então, eu colocaria para os solteiros, né? Tenho iniciativas para procurar o amor. E colocaria para os comprometidos, tenho iniciativas para movimentar o amor. Depois a gente tem uma troca, uma dança de cadeiras, né? O Júpiter entra em Touro a partir de maio e o nó do norte entra em Áries a partir de julho. E aí a gente tem, com o nó do norte em Áries, uma valorização da independência, do movimento. Sabe aquela coisa de estar junto, mas não ser uma pessoa que anda colada? O Áries gosta muito disso. Espaço. Mas o Júpiter em Touro, gente, ele é muito favorável para concretamente realizar o amor. O Touro tem muito a ver com estabilidade e estabilização. Então, para aquelas pessoas que querem arrumar um par, o Touro ajuda e ajuda também a preservar relações, tá? A preservar, a continuar. Mas a condição com esse nó do norte em Áries é, estamos nos mexendo, o Áries não gosta de coisa parada, no sentido de passividade, porque os casais, de certa forma, têm que andar juntos. E o Touro, ele fala muito até do aspecto material das relações, o dinheiro e o desfrutar de um tempo em conjunto. Porque não adianta você ter dinheiro e não ter tempo em conjunto, mas também não adianta você ter tempo em conjunto e não ter dinheiro, né? Às vezes até o tempo em conjunto até ajuda a resolver se a pessoa está com pouco dinheiro e sabe aproveitar. Então, eu diria que o amor este ano, ele vai pedir um pouco dessa energia ariana, dessa iniciativa, desse correr atrás, mas ele também vai favorecer manter juntos casais que estiverem realizando muito bem isso, né? E, além de tudo, a gente sai de uma fase que o Saturno esteve em Aquário e deu muita mexida em relacionamentos. Ele entra em Peixes. Peixes é um signo mais tolerante do que o Aquário, mas, de qualquer maneira, aquelas relações que já não vinham mais tendo fôlego, que já estavam caminhando para o fim, elas tendem a terminar naturalmente, entendeu? O Peixes também é um signo de finalização, tá? Então, aquela relação que realmente esgotou todas as instâncias, aqui ela vai se desfazendo. Entre 22 de julho e 3 de setembro, nós temos a retrogradação de Vênus, que vai acontecer no signo de Leão. Esse ano a gente vai ter muito de Vênus em Leão, vai de 5 de junho até 8 de outubro. O Leão, ele tem facetas positivas e negativas. O Leão, ele precisa de atenção, se sentir o rei, ou a rainha, ou a princesa, ou o príncipe. E o Leão precisa de coisas especiais, tá? Leão gosta de romance, não gosta de rotina. Então, eu daria uma dica de como o Vênus vai passar um bom tempo em Leão, você tem que botar romance ou diversão, tá? Leão é um signo de diversão, de alegria.
E nesse momento que a gente vai ter a Vênus em retrogradação, a gente vai ter muita revisão de relacionamento. E nós vamos ver aí muitos famosos terminando, porque a Vênus em Leão vai ter uma particularidade esse ano, que ela 3 vezes vai quadrar Urano, tá? Quando quadra Urano, a tendência é dar rupturas, mudanças, explosões e impaciência. Então, a primeira vez que vai ter essa quadratura vai ser entre o final de junho e o início de julho. A Vênus ainda está direta. Depois, com a Vênus em retrogradação, nos primeiros 10 dias de agosto, tá? E depois, novamente, com a Vênus direta, entre 25 de setembro e dia 29. A gente vê que essa meiuca do ano vai ser uma meiuca bem tensa para as relações. Então, aqui a gente vai ter que ter uma capacidade de administrar para que o ego não atrapalhe e a gente, às vezes, não estoure com relações que são boas. Porém, as relações que realmente não estão dando uma vantagem pessoal, que é muito do Leão, elas podem terminar nesse momento, porque o Leão ele tem uma questão de gratificação. Quando a gente fala em Vênus retrógrada, a gente fala também não só no amor, mas em parcerias e relações de um modo geral. Que é porque Vênus retrograda, ela fica muito tempo em Leão. Então, e ela fica em Leão retrógrado, ela entra em retrogradação no dia 23 de julho, tá? Ficando retrógrado até praticamente um bom tempo. Vênus fica retrógrado até o dia 4 do mês de setembro. Nesse período, a exceção é para as pessoas que têm Vênus em Leão, ou que têm Sol em Leão ou Ascendente em Leão. Não é que seja ruim, mas as pessoas de Leão, ou de Vênus em Leão, ou de Ascendente em Leão, elas vão precisar, nesse período que Vênus ficou retrógrado, fazer uma série de reavaliações da vida afetiva delas. Não é que vai ser ruim, mas elas vão precisar dessa reavaliação. Então, para quem está envolvido em relacionamento, pode representar umas férias do namorado ou da namorada, né? Uma suspensão temporária, em que as pessoas têm que repensar, fazer algumas discussões de relacionamento, rever algumas coisas sobre a vida afetiva delas. Para quem está solteiro, é um período que muitas vezes acontece de a pessoa reencontrar alguém com quem ela já teve um relacionamento. Então, a gente vê que, ao longo de 2023, um signo que é especialmente afetado é o signo de Leão, mas, mais especialmente, quem tem Vênus em Leão ou quem tem Ascendente em Leão, porque 2023 vai representar um ano de revisão da vida afetiva. E essa revisão implica em quem está se relacionando, talvez ter que ter um afastamento temporário, e para quem está sozinho, muitas vezes implica necessariamente ter que reencontrar pessoas com quem já houve relacionamentos, para a pessoa tentar entender qual é o padrão que ela precisa reformular, qual é o padrão repetitivo que ela precisa romper. E a gente tem um período no meio do ano muito turbulento, tá? Com 2 luas novas difíceis. Então, aqui a gente vai ser um pouquinho testado e a gente vai ter que examinar se não está colocando muito ego na frente, como que a gente vai fazer esse balanço que é típico da Vênus retrógrada, que ela quer corrigir relações, corrigir determinados acordos, mas aqui tem que tomar um cuidado muito grande para não explodir em função desses aspectos com Urano, porque Urano ele joga tudo para lá. Se tem um planeta que não tenha um pingo de paciência, é Urano. E às vezes a gente termina coisas legais por conta dessa explosividade, esse pavio curto, né, que esse planeta dá. Quer dizer, a gente tem um meio do ano tenso aí, né? Mais tenso. Está muito evidente em várias questões que a gente tem um meio de ano mais tenso, que vai mais ou menos ali de abril até agosto. E é importante a gente saber disso, porque quando você tem esse conhecimento te ajuda a refletir, ao invés de simplesmente ligar o piloto automático, né, e atuar na impulsividade. Esses planetas lentos, eles influenciam todas as instâncias, inclusive no amor. O Saturno em Peixes, ele, de certa forma, ele tende a ir desfazendo ao longo de 2 anos as relações que não estão numa boa base de troca, em que um é muito dependente do outro, financeiramente, emocionalmente, isso vai cansando. Não é que o Saturno em Peixes largue de uma vez, que o Peixes não é assim. Mas essas relações tendem a um empobrecimento, tá?
E aí eu diria que se você quer preservar muito a saúde do seu relacionamento, trabalhe no sentido de que haja uma troca, que não haja ninguém que seja uma vítima na história, tá? Que esse é o lado sombra do Peixes. É você estar com alguém com essa postura, ou você ser a pessoa com essa postura. E também trabalhe muito nos aspectos espirituais da relação, na compreensão, na troca, que são coisas que o Peixes valoriza muito, que é você saber dar apoio quando precisa, mas também ser uma pessoa capaz de pedir apoio. Eu diria que esse equilíbrio delicado deveria ser preservado, que é o que vai dar saúde para os relacionamentos. Enquanto padrões em que um precisa muito do outro, seja financeiramente ou emocionalmente, eles até tendem a continuar, mas a relação vai se empobrecendo e vai virando um peso. E quando chegar ao Saturno em Áries, ninguém mais vai aguentar e essas relações vão terminar quando poderiam ser relações consertadas. Olha, a primeira coisa é o seguinte: o significante de amor na astrologia é o planeta Vênus. Em geral, as pessoas, quando vão fazer qualquer tipo de pesquisa envolvendo amor, elas cometem um erro, que é pesquisar sobre amor e o signo delas. Por exemplo, eu tenho Sol em Escorpião. Só que a minha Vênus é Sagitário. Não adianta eu procurar Escorpião e o amor. Não tem a ver comigo, tem a ver com Vênus. Eu procuraria Sagitário e o amor. Então, você pode ser de Touro, e aí você vai ler Touro e o amor? Não, você tem que procurar qual é a tua Vênus e procurar aquele signo onde Vênus está. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Para mim, que tenho Vênus em Sagitário, eu tenho Sol em Escorpião, mas não importa tanto, importa secundariamente, mas principalmente quando é que Vênus passa pelo signo de Sagitário. Então, eu já sei que, para mim, o momento afetivamente interessante de 2023 é justamente o final do ano de 2023. Não é que o resto do ano não seja bom, mas o final de 2023 tem a Vênus transitando pelo mesmo signo da minha Vênus. Então eu já sei que eu vou ter um final de ano de 2023 bastante interessante, um Réveillon bom. E é isso. Alex, só uma dúvida, mas não para quem acompanha o horóscopo personalizado, não é só o trânsito de Vênus no signo, né, que é relevante. A pessoa pode, ao longo do ano, ter outros trânsitos de Vênus em bons aspectos com outros planetas também. Então, claro, para quem é de Capricórnio e Sagitário não se desanimar, podem ter outros trânsitos também, né? Sim, claro, existem muitos outros trânsitos. É porque aqui a gente está falando de alguns pontos que chamam a atenção. Por isso que até eu digo assim, é muito mais importante quando a gente fala de amor, eu digo assim, vai lá no teu mapa personalizado, no teu horóscopo personalizado, e olha quais são os trânsitos especiais que marcam sua vida afetiva. Somente porque pode ter uma série de outros trânsitos que não são tão positivos e que não tem como eu saber. Porque eu teria que ver a sua hora de nascimento, a sua cidade, né, o dia, mês e ano que você nasceu. O que a gente está falando aqui são dos trânsitos de Vênus ao longo do ano pelos signos, e pode ser que você tenha alguns outros aspectos muito mais importantes e significativos do que esse. Então, essas foram as previsões para o amor em 2023. Eu queria que você já comentasse aqui com a gente qual é o signo da sua Vênus, porque a nossa equipe quer dar outras dicas especiais para você. Não deixa também de acessar um link que a gente colocou aqui na descrição para todas as suas previsões personalizadas para 2023. É uma página especial do Personário para você. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que esse é um dos vídeos de uma série especial para 2023. Eu te vejo no próximo vídeo.